Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada é melhor,
Então o título da minha mensagem hoje é Ele já fez. Vamos dizer isso juntos? Ele já fez. E eu quero começar lendo Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos estudar esse texto, vamos dar uma olhada nesse texto. Ele começa dizendo: se a morte reinou. Reinou está no presente? Está no presente? Está no futuro? Reinou está no passado. Significa que a morte não reina mais. Significa que teve um período na história da humanidade em quem reinava a humanidade chamava-se morte. E a morte assolou a humanidade durante um bom tempo. Fez com que a humanidade sofresse, tivesse medo. Porque não existe medo maior que é concebido no coração humano do que o medo da morte. Ninguém quer ver a morte, ninguém quer passar por um momento como esse. Ninguém quer ver o seu casamento morrendo, estou certo? Ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um parente, ninguém quer ver a sua empresa morrendo, ninguém quer ver uma sociedade se desfazendo, ninguém quer ver a morte assolando em qualquer área da sua vida. E então o ser humano, assolado pela morte, criou um mecanismo de defesa de tentar sobreviver. Durante todos os dias, os seres humanos tentam sobreviver. Tentam terminar mais um dia sem que a morte os vença. E algumas pessoas transferiram essa tentativa para a religião. E fizeram da religião o seu lugar para tentar fugir da morte. E muitas pessoas então pensam que a vida cristã é uma religião. E essas pessoas têm se decepcionado com a vida cristã. Por quê? Porque elas imaginam que a vida cristã é uma vida de conquista. É uma vida que deve ser conquistada. Deve ser sempre um passo a mais, algo a mais que eu faço. É o tempo todo uma exigência de preferências, cobrança de atitudes, melhorar os comportamentos, esperando santidade para poder exigir uma bênção, uma proteção, para poder exigir segurança, cuidado, um milagre de Deus para eu poder fugir da morte. Se eu fizer tudo bem certinho, se eu for organizado, se eu der o dízimo, se eu for no grupo familiar, se eu for ao culto, se eu tomar a ceia, aí eu fiz tudo certinho, eu posso dizer: Deus, olha como eu fiz certinho, agora me liberta da morte por mais uma semana. Tem algumas pessoas que pensam: eu tomo a ceia pelo menos um mês e eu estou livre da morte. No próximo mês eu venho tomar a ceia de novo. Como se essas coisas fossem coisas que nós temos que fazer para tentar ter Deus do nosso lado, para Ele ser um grande protetor, para nos livrar da morte. E as pessoas estão ficando frustradas com isso. Nós exportamos a vida, o que é vida no Antigo Testamento, para o nosso modelo mental, e então nós tentamos viver a vida de Cristo, viver a vida cristã da maneira antiga, como se Jesus Cristo não tivesse nem morrido e nem ressuscitado ainda. Pastor, você está dizendo então que o Velho Testamento não presta? Não é isso, de modo nenhum. Eu só estou dizendo que ele deve ser lido com a perspectiva, com os olhos de quem sabe que o Messias já veio, já morreu e já ressuscitou. Ele já fez. Ele já fez. A decepção com a vida cristã é, na verdade, uma decepção com a religiosidade. Porque a religiosidade é criar expectativas sobre Deus. Nós vivemos exigindo de Deus coisas que Ele nunca prometeu, baseado em obras que Ele jamais pediu. Ficamos exigindo de Deus coisas que Ele nunca prometeu, baseado em obras que Ele jamais nos pediu. E nos frustramos, por quê? Porque a expectativa é atribuir a alguém uma tarefa que ele jamais prometeu realizar.
Como se pudéssemos cobrar de Deus algo porque fizemos uma coisa boa e Ele não fez, Ele não respondeu isso. E aí nos frustramos com Deus. Sabe quando Ele vai responder às nossas obras? Nunca. Nunca. Sabe, a vida cristã, queridos, é na verdade a vida dele em mim e eu nele. Não é uma vida que eu tento alcançar o padrão de Deus pela minha força. Algumas pessoas imaginam que quando você se converteu, você ganhou um presente de Deus. Vamos dizer que esse presente é um catavento. As pessoas acham que quando elas creem em Jesus, elas receberam um catavento. Alguém sabe o que é um catavento? Já receberam um catavento? Um pauzinho com aquele papelzinho em cima, com as hélices. E quando você recebe um catavento, você é criancinha, o que você faz? Primeira coisa, você começa a soprar. E quantos de vocês, quando eram pequenos, já sopraram até ficar tonto? Aí chega um adulto e fala, não, você não pode ficar soprando, você vai ficar tonto, vai faltar ar no cérebro, você vai sofrer com isso. É melhor você correr, e aí você começa a correr. Não é? Aí você fica brincando. Aí você corre 10 vezes, você está o quê? Cansado. E aí você começa a pensar, nossa, que presente inútil esse. É para me fazer tonto, é para ficar cansado. E algumas pessoas acham que a vida cristã é assim. Deus te deu um presente de graça, mas para você fazer ele rodar, para você fazer ele funcionar, é no seu esforço, é no seu sopro, é no seu fôlego. E chega uma hora você cansa. E aí você fica pensando, Deus, essa tua vida que você me deu não presta, é uma porcaria. Não pode, é sofrimento, Deus. Como se as nossas obras fossem fazer a vida cristã rodar, mas não faz. Não faz. Na verdade, a vida cristã é um presente, mas não é um catavento. É como se fosse um ventilador. O ventilador você não faz rodar. O ventilador você não sopra e a hélice roda. O ventilador ele roda quando ele está conectado na fonte de energia. E a fonte de energia da vida cristã é a obra consumada de Cristo Jesus. Ele já fez. E quando nós nos conectamos na fonte de energia chamada obra de Cristo Jesus, a nossa vida cristã roda, funciona, traz refrigério, traz paz, traz alegria, traz satisfação. Aí ela gira, ela funciona. Ou seja, a vida cristã não está baseada no quanto eu posso fazer, mas está baseada em quanto eu estou conectado em Cristo Jesus, o quanto eu creio e confio nele. Ele já fez. É Ele quem nos trouxe até aqui. A vida cristã, queridos, é um convite para morrermos com Cristo, para desfrutarmos também da vida com Ele. Sabe, enquanto todos e tudo oferece uma fuga da morte, Jesus nos convida a morrer com Ele, para podermos desfrutar da vida ressurreta com Ele. Não é o quanto eu posso fazer, eu preciso morrer para as minhas obras, para eu poder me conectar a Cristo Jesus e ser sustentado única e exclusivamente por Ele. Nós precisamos descansar nisso, no fato de que estamos conectados nele. Ele nos fez um só espírito com Ele e nos capacita a desfrutarmos do que Ele já fez. Nós precisamos aprender que nós estamos vivendo após a cruz, depois da cruz. A cruz para nós não é um fim, a cruz para nós é o começo. Ah, mas eu vou cantar aquela musiquinha, para trás o mundo, a cruz na frente, isso é verdade? Não, não é. Para você deixar o mundo, você tem que ter passado pela cruz. A cruz é o seu início, não é o seu fim. A cruz é a obra de Cristo, é onde tudo começa. Para você poder deixar o mundo para trás, você tem que ter passado pela cruz. Por isso ela é o início. Nós vivemos após a cruz. A obra de Cristo Jesus é a obra que Deus Pai aceita. Para Deus, nossas obras são um trapo de imundícia. Não tem efeito algum para nos abençoar, não tem efeito algum para nos justificar, não tem efeito algum para nos santificar, não tem efeito algum. Mas,
Romanos 5,19 nos ensina. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, a desobediência de quantos homens? Um só homem. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Percebe, esse texto nos ensina que não somos pecadores porque pecamos. Nós já éramos pecadores antes mesmo de fazer qualquer coisa errada. Nós somos pecadores, éramos considerados pecadores por causa do erro de Adão. Um só desobedeceu e todos então pecaram. Você não é pecador pelas coisas que você fez errado, mas você era considerado pecador por causa do erro de Adão. Mas da mesma forma, nossa justificação, a salvação, arrumar as nossas vidas, não está baseado na sua obediência. Deus não exige a sua obediência, Deus exigia obediência, coisa que homem nenhum foi capaz de fazer, só um homem fez. E esse é Jesus Cristo. E pela obediência de um só, muitos são feitos justos, muitos são perdoados, muitos são justificados, muitos são salvos, muitos são santificados, por causa da obediência de um só. Ninguém conseguiu, a não ser Cristo Jesus, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, Ele já fez. Romanos 8, 33, 34 vai nos ensinar o seguinte: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que o diabo pode ficar acusando você? Será que você pode ficar acusando você mesmo? Então por que quando você erra, você desiste de ler a sua Bíblia? Por que quando você erra, você não quer orar? Não quer vir na igreja? Quem é que pode acusar você? É Deus quem te justifica. Você não é justificado pelo que você fez de certo. Você não é condenado pelo que você fez de errado. Você é justificado por causa da obra de Cristo Jesus. Ele já fez. Quem os condenará? Quem é que pode condenar você se Deus não condena? É Cristo Jesus quem morreu. Quando Ele morreu, Ele pagou a nossa dívida. Mas existe algo melhor, olha o que o autor está dizendo. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, melhor que a mensagem de que Cristo Jesus morreu, melhor do que meter um crucifixo ali com Ele pendurado, melhor do que ficar falando que Ele já morreu, melhor que a mensagem da morte de Jesus, é a mensagem de que Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Um crucifixo com Ele pendurado, isso é uma mentira. Ele já saiu dali, Ele foi colocado naquele túmulo, Ele venceu a morte, Ele saiu do túmulo vivo, com vida. Não dá a impressão de que o autor ali do texto estava escrevendo, e daí ele disse assim: olha, é Cristo Jesus quem já morreu por você. Aí ele para assim, dá uma refletida e fala: ou melhor, Ele já ressuscitou para te dar vida. E Ele se coloca ao seu lado para interceder por você. Todas as vezes que alguém vier te acusar, sendo Satanás, você, alguém, a sogra, enfim, quem for, colocar um dedo na sua cara e falar: você é pecador, você é um miserável, você é um desgraçado, você merece a ira, você merece a condenação. Ele se coloca do lado e Ele diz: eu já fiz. E se Ele fez, nenhuma condenação há. Se Ele fez, nenhuma acusação há. Se Ele fez, nenhum direito à morte tem sobre você. Satanás tem sobre você. O pecado tem sobre você. Nenhum direito tem. Ele está dizendo: eu já fiz. A obra de Cristo Jesus é completa. E por isso ela traz justiça, paz, perdão, salvação, santidade. É Ele quem morreu. Ou melhor, ressuscitou. Eu já fiz. Vamos entender melhor essa verdade.
Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ninguém morreria por alguém que não precisa ter uma dívida paga. Não morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus já deu prova do amor dele por mim e por você. Quando? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você ser um santo para morrer por você. Ele morreu por você para te santificar. Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Você não tinha nada a oferecer, nada para fazer por Ele. Nenhuma obra sua tem valor, você era um pecador. E mesmo assim Ele demonstrou o seu amor por nós. Quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Preste atenção nisso. Olha só. Ele morreu quando ainda éramos pecadores. Ele morreu quando ainda éramos fracos. Quando ainda éramos significa que ainda somos ou já não somos mais? Somos ou não somos? Quantos pecadores nós temos aqui? Nenhum. Nós estamos em Cristo Jesus, nós éramos pecadores. Quantos fracos nós temos aqui? Nenhum. Diga ao fraco, eu sou forte, está em Cristo Jesus. Nós éramos fracos, mas agora em Cristo Jesus somos fortes. Nós éramos pecadores, mas agora em Cristo Jesus somos santos. Ele já fez. Não somos mais, nós éramos. Quando ele diz, embora alguém morresse pelo bom, é como dizer, o bom não é justo. É o mesmo que dizer que mesmo sendo bom, ainda é fraco. O justo tem autoridade sobre a morte. O bom sempre vai perder para a morte. Não importa o quão bonzinho você seja, quantas velhinhas você ajudou a levar a sacola do supermercado para casa, atravessar a rua, essas coisas não têm valor para a sua justificação, não tem valor. Não importa o quão bonzinho você seja, você ainda vai perder para a morte. Mesmo sendo bom, ainda é fraco com relação à morte. Mas Cristo Jesus morreu por nós, mesmo sendo pecadores, merecedores de castigo de morte. E isso revela o amor de Deus por nós. Esses dias eu assisti um filme e tinha uma policial e ela se joga na frente, tem uma cena de ação e alguém dá um tiro no mocinho para acertar o mocinho do filme, o personagem principal. E aquela policial, ela se jogou na frente, então ela levou o tiro. Eles seguram ela ali durante um tempo e aí ela vem a falecer. Morreu. Aquele personagem principal, então, ele deu uma desaparecida, ninguém conseguia contato com ele, até que um dos amigos dele encontra ele e fala, cara, o que você está fazendo? Ninguém consegue contato com você. Ele falou, é que ela levou um tiro por mim. Isso eu sei. Então, mas eu não sei, não consigo assimilar, não consigo entender essa informação. E o amigo dele diz, olha, mas se ela levou um tiro por você, você não acha que está na hora de você viver uma vida que valorize a vida dela? Ele fala, eu sei, o problema é que quando ela pulou na minha frente, ela demonstrou o valor que eu tenho, e eu não consigo lidar com isso, eu não entendo o tamanho do valor que eu tenho na minha vida, a ponto dela considerar ela mais valiosa que a dela mesma. Queridos, a Bíblia nos ensina que existe alguém que levou o tiro por você. Ele foi crucificado no meu e no seu lugar. E quando ele estava sendo crucificado, ele tinha uma coisa em mente: eu e você.
Ele queria dizer, era uma mensagem para mim, para você, de que você tem valor para Deus. É uma mensagem que ele queria dizer, o seu valor é tanto quanto o valor do meu próprio filho. Você tem valor para mim, eu quero demonstrar o meu amor por você, eu quero derramar o meu amor sobre você. Por isso o texto diz que Deus deu prova do seu amor por nós, quando Cristo morreu, quando ainda éramos pecadores. Ele ter assumido a minha, a sua culpa, o meu e o seu pecado, ter sido pregado naquela cruz por mim e por você, isso revela o amor de Deus por nós, isso revela que você tem valor para Deus. Agora nós temos uma opção, nos fechar ou entender que temos valor e valorizar o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Ele ter morrido revela o nosso valor. Revela o amor dele por nós. E a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 18, o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve, porque o medo supõe, porque o medo pressupõe castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Olha o que esse texto está nos ensinando. O amor lança fora, o perfeito amor lança fora todo medo, inclusive o medo da morte. O ser humano tem medo porque ele supõe que algo ruim vai acontecer com ele. Pode ser o medo mais básico. Fulano, você faz uma apresentação na empresa, mas eu falar na frente de todo mundo? O que essa pessoa está imaginando? Vão rir de mim, vão me julgar, vão me avaliar, vão me questionar, e eu não quero passar por isso, isso é um castigo para mim, então eu tenho medo. Desde isso até o medo da morte. O ser humano supõe castigo, e o maior castigo que o ser humano consegue imaginar é morte. Mas a Bíblia está nos ensinando que o perfeito amor lança fora todo o medo, inclusive o medo da morte. Jesus Cristo é o amor perfeito. Jesus Cristo é a demonstração do amor perfeito de Deus por mim e por você. E Ele já venceu a morte, e Ele já venceu o diabo, e Ele já venceu o pecado, e Ele já venceu as trevas. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 nos ensina o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, olhem que texto. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu aqui? Queridos, todos estavam escravizados pelo pavor da morte, pelo medo da morte. Todos nós éramos escravizados. O diabo nos manipulava por causa do pavor da morte. O diabo te diz assim: eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir, você vai perder, isso vai morrer, e você se paralisa. E ele escraviza as pessoas com medo da morte. Mas ele está dizendo que Jesus Cristo se fez homem como nós, e ele passou pelas mesmas coisas que nós, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e ele pagou a minha e a sua dívida, e libertou todos aqueles que estavam debaixo da escravidão da morte. Ele demonstrou o perfeito amor de Deus, e o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo, inclusive o medo, o pavor da morte. Ele já fez. Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, se ele venceu a morte, não há mais escravidão e nem pavor. Meu Deus! Ele venceu a morte.
que é o maior temor de todos os homens. Ele deu prova do seu amor por nós. Ele mostrou o valor que temos para Deus. Entender que somos amados é o que nos livra do medo. E sem medo podemos baixar a guarda. Sem medo você pode descansar. Você pode parar de lutar nas suas forças e confiar que Ele já fez. Você pode parar de soprar. Você pode parar de correr. Você pode se conectar e ter a certeza de que Ele já fez, e Ele sustenta você, Ele guarda você, Ele protege você, a vida dEle se revela através de você. Ele já fez. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 nos ensina: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, o justo morreu pelos injustos, o santo pelos pecadores, para que pudéssemos receber da sua vida, da sua justiça, da sua santidade. O outro texto que lemos diz que ninguém morreria por um justo, certo? Porque o justo não precisa que a dívida seja paga. Por isso precisamos entender é que Ele já fez e não vai fazer outra vez. Pelo pecador, alguém morre. Por alguém bom, tem que morrer, porque o bom não vence a morte. Mas pelo um justo, ninguém precisa morrer. E se aquele que não tinha pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, agora nós fomos justificados do pecado. E se Ele já morreu e nos justificou, Ele não vai morrer outra vez. Por isso, aquilo que Ele tinha que fazer, Ele já fez e Ele não vai fazer outra vez. Ele não vai fazer outra vez. Se pedimos para Ele fazer qualquer coisa outra vez, significa que não cremos que a primeira vez foi suficiente. E se nós pedimos para Ele fazer algo e Deus fizer, Deus está dizendo: aquilo que meu filho fez eu não considero. Por isso Ele já fez uma vez e foi perfeito e foi completo, e Ele não vai fazer outra vez. Romanos 6, 9 diz o seguinte: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Ele já morreu e não vai morrer outra vez. A morte já não tem domínio sobre Ele. Ele já venceu a morte. Queridos, a morte venceu a vida dos homens, mas Jesus Cristo, como homem, venceu a morte. Querido, Satanás odeia tanto Jesus, porque existe só um homem. A morte havia vencido todos os homens, Satanás havia vencido todos os homens, mas então se manifestou um homem que esmagou a cabeça da serpente, e se manifestou um homem que venceu a morte, se manifestou um homem que morreu e ressuscitou. Ele já fez. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele já fez. A morte já não tem domínio sobre Ele. Jesus é aquele que reina e o seu trono não é ameaçado. Esses dias eu pregava no retiro de jovens e falava sobre a autoridade de Cristo Jesus. Queridos, os principados, potestades, Satanás, seus demônios, o pecado, a morte, as trevas, todas essas coisas foram expostas ao ridículo quando Jesus Cristo fez a obra que fez de morrer e ressuscitar. Diante de Jesus, Satanás é um ridículo. Diante de Jesus, tudo que você imagina do mal é ridículo. Acreditar que demônios têm poder é ridículo. Acreditar que a morte tem poder é ridículo. Ele expôs todas essas coisas ao ridículo, à vergonha. Porque Ele disse: tudo isso é menor do que eu sou. Eu já fiz. Eu já fiz.
Ele é aquele que desceu e subiu, Ele é aquele que levou cativo o cativeiro, Ele é aquele que pagou a dívida, Ele é aquele que pegou o nosso escrito de dívida e deixou cravado naquela cruz. O que você devia, o que te condenava, o que te acusava, já está pago. Ele já fez, Ele já pagou, Ele já concluiu, Ele é superior a todas as coisas, Ele já fez. É por isso que Apocalipse 1,18 ele diz: eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte, e eu tenho as chaves do inferno. Jesus Cristo é aquele que desceu e subiu, Ele pregou aos espíritos em prisão, Ele levou cativo o cativeiro, Ele tem as chaves da morte e do inferno, nele está todo o poder, Ele foi assunto aos céus, Ele foi exaltado, e Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Ele é Jesus, Ele é aquele que concluiu, Ele é aquele que é perfeito. E sabe qual é a melhor notícia ainda? A vida que Ele tem, Ele compartilhou conosco. Essa vida desse Deus, desse Rei, desse homem ressurreto, Ele decidiu compartilhar com todos nós. Você recebeu a oportunidade de desfrutar da vida ressurreta, vida eterna, vida que a morte não tem domínio sobre. Você entende isso? Se você está em Cristo, a vida que está em você é a vida desse Deus ressurreto, do Filho de Deus ressurreto. Se a morte vier até a sua casa, você pode dizer: morte, você é ridícula. Aqui você não toca. A vida que está em mim é maior do que você pode fazer. A vida que está em mim é do Filho ressurreto, é de Jesus Cristo que está vivo e te venceu. Eu sou abençoado em Jesus Cristo, pois Ele compartilhou a justiça dEle comigo, a santidade dEle comigo, a perfeição dEle comigo, a paz dEle comigo, a imagem dEle comigo, a autoridade dEle comigo. Queridos, a morte foi maior que a vida do homem, mas a ressurreição venceu a morte. Agora o que temos é acesso à vida ressurreta de Cristo em nós, e não mais a tentativa de nos manter vivos. Vocês estão entendendo isso aqui? Queridos, existe um castigo que a humanidade imagina, o pior de todos, chamado morte. Veio um homem chamado Jesus e venceu isso. Todos nós queríamos vencer a morte, e nós estávamos tentando no nosso esforço, mas tudo o que fazíamos era menor que a morte. Então veio um que foi obediente até a morte, morte de cruz, e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Então Ele nos convida não a tentarmos escapar da morte, mas Ele nos convida a participarmos da morte dEle, para podermos receber a vida ressurreta dEle. E essa vida agora nós não precisamos tentar manter, porque essa vida é superior ao que a morte pode fazer. Você é mais forte que a morte. Você tem autoridade sobre a morte, você tem autoridade sobre o pecado, você tem autoridade sobre Satanás, você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre as trevas. Você é filho amado de Deus, você tem a vida dele ressurreto em você. Ele já fez. Pare de lutar e receba o presente de Deus, chamado Cristo Jesus. A vida que Ele tem hoje, Ele compartilha conosco. E se Ele já morreu e ressuscitou, o que é que Ele precisa fazer ainda? Nada. O que é que Jesus vai fazer ainda? Nada. O que é que Ele precisa fazer para demonstrar o amor de Deus por você? Nada. O que Ele precisa fazer para trazer saúde na sua vida? Nada. Prosperidade financeira? Nada. Sabe o que Ele vai fazer por você ainda? Nada. Orar pedindo que Ele faça alguma coisa é negar que Ele já fez, é negar que a obra da cruz tem valor, é negar que a ressurreição é maior que a morte.
Queridos, agora a nossa vida não é pedir que Ele faça outra vez. Agora a nossa vida é desfrutar, agradecidos por aquilo que Ele já fez. Ele já fez. Vivemos a vida gratos pela obra que Ele já fez e não implorando para Ele fazer outra vez. Imaginar que se eu andar tantos quilômetros de joelho, subir escadarias, rezar tantas vezes, fazer grandes eventos, reunir o povo para se chamar pelo seu nome, para que Ele abra os céus, fazer esses tipos de coisas, rituais, não sei o que. Sabe o que Deus vai fazer quando fizerem isso? Nada! Ele já fez. Está consumado, está pronto, está acabado. E quando Ele disse isso, Ele não estava mentindo. Ele estava falando: o que eu fiz é suficiente. O Pai aceitou. E agora eu estou dizendo: eu compartilho essa vida com você. E se você quiser, morra comigo e ressuscite comigo, para viver uma vida de paz, de justiça, de alegria no Espírito. O reino de Deus. Agora nós podemos ler Romanos 5,17 de novo. E Romanos 5,17 diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais. Eu não sei, eu gosto de algumas palavras assim. Quando ainda éramos, muito mais. Esse texto está dizendo: a morte assolou a humanidade, reinou. Ela trouxe tristeza, divisão, angústia, sofrimento. Ela trouxe inimizade. Ela trouxe desavença. Ela trouxe guerras. Ela trouxe desgraça. Ela trouxe enfermidades, doenças. A morte fez tudo isso, ela reinou sobre a humanidade. Mas esse texto está dizendo muito mais. Se a morte pôde algo, muito mais. Se a morte tinha autoridade para trazer doença, muito mais os filhos de Deus têm autoridade para trazer saúde. Se a morte tinha autoridade para trazer pobreza, muito mais os filhos de Deus têm autoridade para trazer abundância. Se a morte tinha autoridade para trazer tristeza, muito mais os filhos de Deus têm autoridade para trazer alegria. Se a morte tinha autoridade para trazer angústia, muito mais os filhos de Deus têm autoridade para trazer paz. Muito mais do que o que a morte pôde fazer enquanto ela reinou. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que estava morto, mas vive, aquele que ressuscitou, aquele que tem autoridade sobre a morte. Muito mais os filhos de Deus têm autoridade. Ele já fez. E porque Ele já fez, hoje eu e você podemos reinar em vida. Reinar não é para um dia futuro quando estivermos no céu, não, é em vida. A vida que você recebeu já é eterna. Você já está vivendo a eternidade. Você já recebeu uma vida que a morte não tem domínio sobre você. Você entende isso? O céu você já está vivendo por estar em Cristo Jesus. Você está guardado nele, você está guardado na autoridade dele, você está guardado na vida dele, na ressurreição dele. Ele já fez. Ele já fez. E nós podemos reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Lembre-se, somos o que somos, temos o que temos, podemos o que podemos, porque Ele já fez. E continuem abençoados.